Obrigado, Thaís. Deus abençoe. Querida igreja, boa noite. Agora sim, vamos prosseguir com a nossa exposição do Sermão da Montanha. Quem tem nos acompanhado nos últimos domingos tem percebido que nós temos tratado de alguns assuntos delicados, porém importantes. E o assunto de hoje, ele não é tão diferente assim não. O assunto de hoje é sobre vingança. Jesus, no Sermão do Monte, vai nos ensinar a respeito de vingança, ou melhor, para não vivermos ou praticarmos qualquer vingança. E eu vou te falar, viu, não é fácil não. Diante de algumas contingências que a gente se depara no decorrer da vida cristã, tem hora que a carne quer falar mais alto e a gente às vezes quer revidar. É aquele toma lá da cá, a gente quer pagar na mesma moeda, a gente quer que o outro sofra duras penas, ou que ele experimente aquilo que nós estamos sentindo. E eu vou te falar, a questão da vingança, ela pode acontecer tanto em situações graves, situações extremas, e ela acontece até nas coisas mínimas. Às vezes quando o nosso time está na liderança do Campeonato Brasileiro e a gente quer mandar uma mensagem para uns parentes aí. Mas é Deus que nos dá graça e nos ajuda em tudo isso. Então, por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Mateus capítulo 5, do verso 38 a 42. Palavras do nosso Senhor Jesus. Assim diz o texto: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Apenas até aí, feche seus olhos. Pai, nessa noite nós, mais uma vez te agradecendo pela sua santa palavra, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo de comunhão. Obrigado porque nós nos movemos debaixo da direção do seu Espírito, reconhecendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. E nessa noite nós te suplicamos, Deus, que a sua verdade possa nos confrontar, transformar o nosso entendimento, trazendo arrependimento, mudança de vida, que o nosso coração possa transbordar de graça e misericórdia, Pai, diante de qualquer pessoa, independente se eles merecem ou não merecem, Pai, mas que possamos te imitar, Pai, o tempo todo. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, nessa missão de refletir quem o Senhor é em nossas relações, sejam profissionais, eclesiásticas, familiares, e que tudo isso seja para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Por quanto tempo você já ficou sem beber água? O corpo humano, quando fica por muito tempo sem o consumo de água potável, ele sofre com dores de cabeça, cansaço, fadiga, náusea, desorientação mental. E a sensação provocada pela sede extrema, ela é terrível. Ela é totalmente desagradável, desesperadora. Quem está sedento, quem está com muita sede. Agora, existe um outro tipo de sede que é tão terrível quanto a sede de água. E eu estou me referindo à sede de vingança. Porque toda sede de vingança é terrível. Já dizia um filósofo muito conhecido, chamado Seu Madruga, que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E é isso mesmo, a sede de vingança é um tipo de sede que envenena a alma, que mata a nossa alma, que busca a destruição dos seus algozes,
A vingança é o vazamento do ódio pelos poros da alma. A sede de vingança tem destruído muitas vidas, muitas famílias, e tem produzido grandes tragédias e guerras sangrentas. Enquanto Jesus ensinava sobre as bem-aventuranças, ele disse que nós devemos ter fome e sede de justiça. Mas em momento algum Jesus disse que nós devemos ter fome e sede de vingança. Portanto, justiça sim, e principalmente a justiça que vem de Deus. Agora, vingança, de forma alguma. Isso não combina com você que tem uma nova natureza em Jesus. E por trabalhar essa relação entre justiça e vingança, nessa noite a gente vai ter 2 apontamentos. Primeiro, a gente fala sobre o conceito de justiça antes da pessoa e obra de Cristo. E em segundo lugar, o conceito de justiça depois da pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, como que funciona esse conceito da justiça? Antes do Evangelho, antes da vinda de Jesus. E nós encontramos isso no verso 38 que diz: ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Olho por olho e dente por dente é amplamente reconhecido como a lei da retaliação, a lei da reciprocidade direta. Ou seja, a pessoa que fere deve ser penalizada em grau semelhante. O castigo imposto deve ser proporcional ao mal cometido. Portanto, essa é uma das mais antigas leis do mundo, que se baseia no princípio da retaliação equitativa. Ela é chamada de lex talionis, ou lei de talião. E nós temos evidências de que essa lei existe desde o Código de Hammurabi. Para quem não sabe, Hammurabi foi um dos antigos líderes da Babilônia que viveu antes de Moisés. Então, antes de Deus dar a lei a Moisés, a lei do olho por olho e dente por dente, ela já existia. E ao contrário do que muita gente pensa, a lei de talião não foi criada para incentivar a vingança. Pelo contrário, ela foi criada para evitar que a vingança pessoal fosse excessiva e desproporcional. Por exemplo, porque se eu sou vítima de algo e quiser pessoalmente me vingar de uma pessoa, pode ser que de tanta ira eu vou acabar me excedendo no ato da vingança. Eu vou querer acabar com a vida da pessoa, às vezes de tanta raiva dela. Mas com a lei de talião, isso ficou diferente. Porque nela, quem aplica a penalidade não é a própria vítima, mas sim um juiz instituído. E esse juiz vai garantir que a retaliação não seja excessiva, que ela não seja desproporcional ao mal cometido. Portanto, a lei de talião, o olho por olho, dente por dente, não foi instituído para incentivar a vingança entre pessoas, mas para refrear a retribuição, para que ela não exceda o que é justo. Então aqui agora estamos falando de uma espécie de ordem jurídica que construiu sua forma sólida no sistema de Estado. E tudo isso foi incorporado aonde? Foi incorporado pela lei de Deus dada a Moisés. Está lá registrado em Êxodo, capítulo 21, dos versos 23 a 25, que diz: mas se houver dano grave, então o castigo vai ser vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Era assim que funcionava na lei de Deus. Se havia, por exemplo, 2 homens aqui brigando, e um deles, sem querer, se tivesse uma mulher grávida perto, caísse em cima dessa mulher e ela perdesse o bebê, então era vida por vida, olho por olho, dente por dente. Assim funcionava a lei. E meus irmãos, desde que o mundo é mundo, esse é o nosso conceito de justiça, fundamentada em uma retaliação imediata, em uma reciprocidade direta. É o que tem regido durante séculos as relações civis e interpessoais. Portanto, esse é o nosso conceito de justiça antes da pessoa e obra de Cristo. E o problema aqui no contexto do primeiro século é que os escribas e fariseus, eles estavam distorcendo o significado desse preceito da lei de Deus.
E eles estavam se aproveitando do texto que diz, olho por olho, dente por dente, para serem vingativos em qualquer situação. Os religiosos queriam se vingar de qualquer pessoa, então eles interpretavam de maneira errada a lei de Deus para poder se vingar de todo mundo. Só que nessa história entra o nosso Senhor Jesus e acaba com a hipocrisia dos religiosos, porque Ele nos apresenta o verdadeiro conceito de justiça segundo o padrão do reino de Deus. Então, se até então o que estava em voga, em vigor, era o olho por olho, dente por dente, agora nós vamos entender um novo conceito de justiça a partir do Evangelho, a partir da mensagem de Jesus, porque foi Ele mesmo quem fez o contraponto, dizendo: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Só que a partir do verso 39 Ele diz: eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Não é olho por olho, dente por dente. Ele está dizendo: não resistam ao perverso. E aqui nessa fala, o cenário já mudou completamente. Porque não resistir ao perverso é fazer morrer em nós todo o desejo de vingança pessoal. Não resistir ao perverso significa não entrar em disputa contra aquela pessoa que está lhe fazendo algum mal. E nós não devemos entrar nessa disputa de quem é capaz de fazer um mal maior que o outro. Portanto, não resistam ao perverso. Então aqui, no Sermão do Monte, Jesus está proibindo qualquer manifestação de um espírito vingativo. Porque os discípulos de Jesus não buscam vingança pessoal. Os discípulos de Jesus não fazem justiça com as próprias mãos. Eles não pagam com a mesma moeda. Eles não tomam o mal por mal. Eles vencem o mal com o bem. Por isso o cristão precisa ser modesto, humilde e também deve sempre estar preparado a pagar o preço de imitar a Cristo. Porque a Bíblia, em momento algum, ela incentiva a prática da vingança. Quando nós recordamos da história de José do Egito, depois de tudo que ele sofreu, ele não se vingou dos seus irmãos. O rei Davi, quando teve a oportunidade de se vingar de todo o mal que Saul lhe havia feito, Davi ele não fez isso. No Novo Testamento, no livro de Atos, nós temos a história de Estevão, que ao ser apedrejado, ele não manifestou um espírito vingativo, mas ele começou a interceder a Deus por aqueles que estavam lhe ferindo, lhe atacando. Em Lucas 15, a história do filho pródigo, quando o pai de longe vê o seu filho, o pai não se aproveitou da situação para poder se vingar dele, daquele garoto que gastou tudo e desprezou a sua própria presença. Não, o pai o recebe de braços abertos. E o que dizer do nosso Senhor, que após ser humilhado, insultado, crucificado e morto, ele ressuscita ao terceiro dia, e ao ressuscitar, ele não volta para se vingar de ninguém, mas ele ressuscita para trazer esperança e salvação. Levítico 19:18 diz: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo, porque eu sou o Senhor. Então eu repito, a Bíblia não incentiva a vingança pessoal. Ah, pastor, mas se eu não me vingar, eu vou parecer um covarde. Se eu não me vingar, parece que eu vou ser um bobo diante da sociedade. Não. Se você deixar de se vingar, você não vai ficar parecido com um covarde. Você vai ficar parecido com o seu Senhor, Cristo Jesus. Se você deixar de se vingar, você não vai estar fazendo papel de bobo. Você unicamente vai estar fazendo papel de cristão, de seguidor de Jesus. E aqui no texto é curioso, porque Jesus não fica na teoria, mas Ele traz para a gente algo tangível. Ele traz exemplos práticos de situações em que às vezes a gente vai ficar até irado, mas nós não vamos nos vingar. E o primeiro exemplo que ele traz para a gente está na parte B do verso 39, quando ele diz: se alguém lhe der um tapa na face direita,
ofereça-lhe também a face esquerda. E eu vou falar para vocês, viu? Tem umas coisas que eu leio na Bíblia e eu ficava assim, meu Deus, é só se for pelo Espírito Santo. Você tem ideia do que esse texto significa? Do que ele representa? Esse texto para nós é uma metáfora que nos fala sobre alguém que fere a nossa honra. Porque todo judeu no tempo de Jesus sabia o que significava bater na face direita de alguém. Na cultura do Antigo Oriente, isso representava um ato de desonra. E não era qualquer tipo de tapa, não era um tapa estilo Will Smith, mas era um jeito certo de se estapear alguém. Era um tapa que era dado com a parte externa da mão direita, na face direita da pessoa. Era praticamente esse movimento. E isso era um ato de desonra. Para você ter uma ideia, um escravo do primeiro século, ele preferia tomar chibatada nas costas do que levar um tapa do lado direito da face, de tão insultante, de tão desonroso que isso representava para aquela cultura. Então esse texto é uma metáfora que nos fala de alguém que fere a nossa honra. Então, se alguém feriu a nossa honra, dar a outra face significa mostrar em palavras e atitudes que você não está cheio de rancor, mas cheio de amor. De que você não é alguém cheio de ódio, mas cheio de misericórdia. De que dentro de você não está alimentando um espírito vingativo, mas você está transbordando do perdão de Deus. Dar a outra face é quando você diz o seguinte: fulano, você me insultou, você feriu a minha honra, mas as portas continuam abertas para você caso você precise de algo. Eu estou aqui para te servir e para amar a sua vida. Portanto, se alguém ferir a sua honra, se alguém te caluniar, não pague com a mesma moeda, não retribua com outro tapa. Se alguém o insultar, não reaja insultando de volta. Então, dar a outra face é você permanecer vulnerável para ser insultado novamente, confiando que a verdadeira justiça virá do Senhor. Grave isso no seu coração. Quem defende a sua honra é o Senhor. Quem defende a sua dignidade é o próprio Deus e não você mesmo. Abaixe suas armas. O Senhor é a sua vingança. Não para por aí. Jesus continua com seus exemplos práticos. E aí chega no verso 40, ele diz o seguinte: se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. E aqui essa é uma fala que está inserida dentro do processo de julgamento civil dos judeus. E nesse contexto, Jesus está falando de alguém que está te processando para tomar até a roupa do seu corpo. E aqui vale explicar que naquela época não havia guarda-roupas com várias opções de vestimenta, assim como nos dias de hoje. Na verdade, o que todo judeu tinha era uma túnica e uma capa. A diferença é que a túnica era uma roupa mais barata, uma roupa que ficava por baixo, uma roupa comprida, uma roupa básica que qualquer judeu teria. Agora, diferente da túnica, a gente tinha a capa. A capa, gente, era mais cara. Era uma espécie de vestimenta externa noturna, porque ela, no tempo do frio, te protegia e te aquecia. E dependendo do caso, essa capa servia até para você forrar no chão e servia ali para você dormir e passar a noite. Então aqui Jesus está dizendo que se alguém está te processando para tomar a sua túnica, que é a peça mais barata, ele está dizendo: vá além, entregue também aquilo que é de maior valor, entregue a sua capa. E qual que é o ensino de Jesus nessa passagem? Ele está nos ensinando que a prática da misericórdia deve ser mais forte que o nosso desejo de reivindicar direitos pessoais. Porque a gente gosta de reivindicar direitos. Ninguém quer sofrer o dano, ninguém quer se entregar, ninguém quer ceder, ninguém quer renunciar. E aqui Cristo nos ensina: se você está sendo injustiçado juridicamente, demonstre a essa pessoa que isso não será capaz de fazer com que você deixe de amá-la, assim como Jesus ensinou. Ah, meus irmãos, o preço de imitar a Jesus é muito alto. É muito alto. E Jesus continua. O verso 41 ele diz: se alguém obrigar você a andar 1 milha, anda 1 não, vá com ele 2. E como que funcionava a cultura da época?
No contexto do primeiro século, os romanos herdaram uma certa tradição dos persas, uma tradição de obrigar as pessoas a realizar tarefas. Então, naquela época, os soldados romanos podiam convocar camponeses para carregar suas mochilas, carregar os seus suprimentos, os seus utensílios, os seus armamentos pesados. Então, por exemplo, se um soldado romano estivesse cansado durante a jornada, ele poderia exigir que um camponês carregasse suas coisas por um trecho de 1 milha romana, aproximadamente 1.600 metros. Então, isso era extremamente humilhante, porque pouco importava se a pessoa queria ou se ela não queria, ela era obrigada a fazer o que o soldado romano estava lhe exigindo. Então Jesus disse: se alguém obrigar você a andar 1 milha, anda 2. E o que Jesus nos ensina é o seguinte: pode ser que alguém tenha te obrigado a fazer alguma coisa, e se você foi obrigado, você não tem escolha, você tem que fazer. Só que Jesus não para por aí, Ele vai além. Obrigou a andar 1 milha, anda 2. Ou seja, o cristão é aquele que faz além do que lhe é mandado, sem guardar rancor. O cristão é alguém que vai além do que é simplesmente obrigatório. Ele faz além do que lhe foi exigido, sem perder a ternura. E com essa postura, o cristão está dizendo o seguinte: debaixo de uma obrigação, eu posso andar 1 milha, mas debaixo da graça de Deus eu posso ir muito mais longe. Porque o meu Senhor me ensinou a servir pessoas, não por obrigação, Ele me ensinou a servir pessoas por amor. Então quem serve por obrigação, com muita dificuldade é capaz de andar 1 milha, mas quem serve por amor, é capaz de andar 1, 2, 3, 4, 5, para a glória de Deus. Esse é o coração de um discípulo de Jesus. E ainda nas suas ilustrações, ele finaliza no verso 42 dizendo: dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. E essa fala de Jesus está nesse contexto, dessa relação com pessoas ingostáveis, com pessoas que não descem. Ele está dizendo: se alguém te pedir, você vai dar. Se alguém te pedir emprestado, você vai emprestar. Em outras palavras, independente se a pessoa merece ou não, o que Jesus está falando é: espalhe a bondade. Porque o que se espera dos membros do reino dos céus não é vingança. O que se espera deles é entrega, é generosidade. E aqui Jesus está falando sobre o desapego material. O desapego das coisas desse mundo, pelas quais as pessoas brigam e se vingam umas das outras. O verso 42 expressa que os discípulos de Cristo são aqueles que doam com disposição e emprestam com prazer. E além do mais, esses discípulos não fazem distinção entre pessoas dignas e pessoas indignas, aquelas que merecem e aquelas que não merecem, nada disso. Os discípulos são generosos, independente do mérito de quem os pede. O cristão é aquele que entende que dar é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade. É por isso que a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. A grande ética da vida cristã consiste em dar, inclusive dar a quem não merece. Assim nos ensinou o nosso Senhor, aquele que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, precisamos fazer morrer em nós todo o espírito vingativo, todo o espírito contencioso e beligerante, e deixar nascer dentro de nós, em nossos corações, um espírito de sacrifício, de perdão, de entrega, de renúncia e de generosidade. É por isso que eu disse que o preço de imitar a Jesus é alto demais. E o que Jesus quer nos ensinar com tudo isso? Eu não sei se você percebeu, mas dos versos 39 a 41, Jesus está tratando de 3 coisas vitais da vida. Ele está falando de honra, vontade e bens inalienáveis. Porque se alguém te dá um tapa na face, isso fere a sua honra. Se alguém te obriga a andar um trajeto, isso fere a sua vontade. E se alguém te toma um bem inalienável, isso fere o seu direito de propriedade. Então, Jesus está tratando de 3 coisas vitais da vida humana. E em cada um desses casos, seja na honra, seja na vontade, ou seja nos bens inalienáveis, Jesus diz que nós não devemos promover a vingança pessoal, porque o cristão não paga o mal com o mal.
O cristão é alguém que domina suas ações e reações. O cristão é alguém que age de forma espiritual. Então, o que é que Cristo está ensinando para nós nesse contexto? O que Jesus está ensinando para mim e para você é que no tempo presente, toda vingança pessoal está sendo tirada das nossas mãos. Eu vou repetir. No tempo presente, toda vingança pessoal está sendo retirada das nossas mãos. Mas pastor, se ela está sendo tirada das nossas mãos, ela vai parar nas mãos de quem? Ela vai parar nas mãos do próprio Deus. É isso que nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos 12, verso 19, porque ele diz: meus irmãos, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, ao invés de você se vingar, confie em Deus. Ele é a nossa vingança. E essa é uma palavra que desafia o nosso senso humano de justiça, porque a maioria das pessoas não gostam de levar desaforo para casa. A gente quer que a justiça seja feita imediatamente, mas Jesus está nos ensinando sobre o exercício da graça e da misericórdia nos relacionamentos. Ele está nos fazendo um convite a imitá-lo todos os dias. Meus irmãos, a gente sabe que nas relações interpessoais sempre alguém vai precisar ceder, e geralmente quem faz isso é o mais espiritual, porque se alguém não ceder, esse vício da maldade nunca vai ser interrompido, seja nas relações conjugais, profissionais, sociais, ministeriais. Se alguém não ceder, nunca haverá paz. É preciso que alguém tenha coragem e tenha nobreza desses valores do reino de Deus, para poder recuar e sofrer o dano. Jesus está nos ensinando que existe algo capaz de acabar com a maldade. Se chama sacrifício, se chama renúncia. É preciso morrer em nós todo ódio, todo ressentimento, todo espírito vingativo. Então não permita que a maldade do outro se torne o seu padrão de conduta. Não permita que a maldade alheia determine o seu comportamento, porque quem te governa não é o desejo de vingança. Quem te governa é o Espírito Santo de Deus. E só esse Espírito te garante essa emancipação emocional, onde a sua alma não está mais sobre a tutela das circunstâncias. Então não faça do seu direito uma razão para poder se vingar de alguém. Aprende como cristão a sofrer o dano. Quando possível, por amor e misericórdia, abra mão dos seus direitos pessoais em favor das pessoas. Se existe alguém brigando com você por causa de coisas pequenas, mostre para ela a grandeza da sua alma. Assimile o prejuízo. Aprenda a sofrer injustiça sem guardar rancor, porque a sua reputação de filho amado está guardada em Deus. Sabe, todas as vezes que você tiver o desejo de pagar com a mesma moeda, todas as vezes que vier dentro de você inflamado esse desejo de se vingar de alguém, faça a si mesmo a seguinte pergunta: o que é que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Mas responda com sinceridade, a partir da luz do Evangelho. O que Jesus faria se Ele estivesse no seu lugar? E para você que ainda pensa em se vingar de alguém, para você que se sente por algum motivo injustiçado, não se esqueça de que a maior injustiça de todos os tempos, quem sofreu não foi você não. A maior injustiça quem sofreu foi Cristo na cruz do Calvário. Porque na cruz Cristo deu a outra face. Na cruz Cristo não apenas deu a capa, mas Ele se despiu por completo. Na cruz Cristo não apenas andou uma milha a mais, mas Ele se deu por nós. Então todas as vezes que você se sentir injustiçado, lembre-se de que você está ficando parecido com o seu Senhor. Mas que um dia o Pai vai fazer justiça. A justiça dele é santa. A nossa fede. Que possamos confiar na justiça que vem do alto. E eu quero finalizar esse sermão com 3 conselhos. O primeiro conselho é que, de acordo com o ensino de Jesus, a gente não busca vingança pessoal. Agora, deixar de se vingar
não significa que não podemos nos defender. Porque da mesma forma que Deus condena a vingança pessoal, Ele também condena a maldade, a injustiça, o roubo, o assassinato. Portanto, deixar de se vingar não é o mesmo que deixar de se defender ou defender a outros quando for necessário, seja fisicamente ou judicialmente. Então não confunda pacifismo com covardia, porque aqui Jesus não está ensinando ninguém a ser frouxo, nada disso. O que Ele está nos ensinando é o seguinte: se uma pessoa te tentar fazer algum mal, você pode se defender, contudo, não seja vingativo. Então encontre pelo Espírito Santo os limites entre defesa e vingança. Segundo conselho, reforçando a própria mensagem: não pague o mal com o mal. Quando alguém te ofender, quando alguém te machucar, lhe causar algum tipo de prejuízo moral, não retribua falando mal dessa pessoa para os outros. Retribua da seguinte forma: fale bem dela. Fale bem dessa pessoa. E se não for possível falar bem dessa pessoa, pelo menos não abra sua boca para não poder pecar. Não ofenda quem te ofendeu. Não pague o mal com o mal. Afinal de contas, não se derrete um gelo colocando mais gelo em cima. Basta a calmaria do tempo com o calor do sol. Deixe que o desejo de vingança seja dissolvido pelo calor do amor de Deus que está graciosamente brilhando sobre a sua vida. Se estão te atacando no trabalho, não pague o mal com o mal. Se estão te perseguindo na escola, não pague o mal com o mal. Se estão te ofendendo nas mídias sociais, não pague o mal com o mal. Vença o mal com o bem. Porque pagar o mal com o mal é fortalecer o ciclo da maldade. A gente acaba com o mal fazendo o bem. E o terceiro e último conselho é para você gravar no coração essa verdade: que toda vingança pertence a Deus. O Senhor é aquele que retribui. O Senhor é um nosso vingador. A vingança pessoal deve ser retirada das nossas mãos e unicamente confiada nas mãos de um Deus santo. Portanto, se alguém te feriu, te machucou, descansa o seu coração. Mais cedo ou mais tarde o Senhor retribuirá. Ele vai fazer toda a justiça, porque quem defende a nossa honra é o Senhor. Então não alimente o seu desejo de vingança, não faça justiça com as próprias mãos, mas confie na justiça que vem do alto. Confie no Senhor, a mão dele é mais firme que a nossa, o braço dele é mais longo que o nosso e a sua justiça é santa. Então toda vingança, meus irmãos, pertence ao Senhor. Vale a pena você confiar nele, porque naquele grande dia ele vai trazer equidade, ele vai trazer justiça e ele vai retribuir a cada um conforme a sua santidade. Então não se desespere. Você não está desamparado. Você pode até se sentir injustiçado no tempo presente. Contudo, você não é mais órfão. Você tem pai. Você tem um pai que está nos céus, que conhece o seu levantar e o seu deitar, que conhece todos os seus desafios, que conhece cada afronta que você recebe. Ele é o nosso pai e ele não é pai negligente. Um dia, todo ser humano há de prestar contas diante do Criador. E enquanto isso, nós que caminhamos debaixo da graça dele, precisamos fazer de tudo, debaixo da ação do Espírito Santo, para imitar o nosso Senhor Jesus. Não com vingança, não pagando com a mesma moeda, não com o princípio do toma lá da cá. Não. Toda vingança pertence ao Senhor. Se você nessa hora puder ficar de pé no seu lugar e fechar os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por sua infinita bondade, Deus. Nós sabemos, Pai, que nós nascemos em pecado. E não são poucas as vezes que a nossa carne se irrita e deseja retribuir diretamente, na mesma proporção, ou até mesmo pior. Mas não reconhecemos, Deus, que é somente o seu Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. É o Senhor quem assiste-nos nas nossas necessidades, Pai. Por isso nós entregamos todas as afrontas que nós recebemos, nós colocamos diante do Senhor, Pai.
nós abrimos mão nessa noite de toda vingança pessoal, de todo desejo de retribuir o mal com outra maldade, Pai. Nós te pedimos que o nosso coração, por meio do Seu Espírito, venha transbordar de perdão, venha transbordar de compaixão, venha transbordar de graça e de misericórdia, Pai. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem, ó Deus, mas nós cremos que pelo Seu Espírito, nós fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais, ó Deus. Pelo Seu Espírito, Pai, é comunicado conosco o Seu caráter. Portanto, nos ajude nas nossas fraquezas, nos ajude no dia mau, Senhor. Usa a nossa boca para abençoar e falar bem daqueles que nos insultaram, ó Deus. Que possamos demonstrar o Seu amor, não apenas na placa de uma igreja, não apenas da boca para fora, mas nas nossas ações diárias. Que o Seu amor seja visível em nós, Pai. Que os nossos algozes se sintam constrangidos ao receber de volta uma retribuição amorosa. Não é porque merecem, Pai, mas porque o Senhor nos ensina a viver debaixo dessa graça, de um favor imerecido. Que o Senhor nos ajude nessa noite, que o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor quebre todo o coração de pedra, que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, e que o Senhor forje em nós o Seu caráter. Sabemos que o preço é alto demais de te imitar, ó Pai. Às vezes nós vamos ter que abrir mão das nossas vontades, abrir mão de direitos pessoais, ó Pai, mas que se for para a Sua glória, Pai, vai valer a pena. Vai valer a pena, porque tudo isso vai ecoar para a eternidade. Portanto, ajuda-nos nessa noite, Jesus. Queremos ser mais parecidos com o Senhor. Queremos refletir de fato quem o Senhor é nas nossas relações. Toma-nos pela mão, Jesus. Aquece o nosso coração, ó Pai, e nos faz verdadeiros discípulos, verdadeiros seguidores do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, é o que nós desejamos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ainda nessa noite, nós vamos agora participar da mesa, da ceia do Senhor. Eu queria que os voluntários já estivessem distribuindo os elementos da ceia. E enquanto você recebe os elementos da ceia, que você possa fazer um link direto dessa mensagem com aquilo que representa a ceia do Senhor para nós como igreja. Porque assim como eu disse, na cruz, Cristo deu a outra face. Na cruz Ele se despiu. Na cruz Ele não simplesmente andou mais uma milha, mas Ele se deu por nós. Ele derramou o seu precioso sangue. E todo cristão é chamado a viver um processo de identificação com Cristo. E com base nessa mensagem, que você possa trazer à memória o que te dá esperança, lembrando que você tem um referencial, um padrão a ser seguido. Cristo nos deixou exemplo. E o ensino de Cristo, ele não é unicamente teórico, porque tudo aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos não se resumiu em teoria, mas Ele demonstrou com a própria vida. Portanto, Cristo nos deixou exemplo. Que ao olhar para os elementos da ceia, possamos compreender que o que sustenta as nossas relações, a comunhão da igreja, é a aliança que foi feita no Calvário, uma aliança de sangue. Portanto, se um dia você acordar de mau humor e me der uma palavra atravessada, isso não vai ser mais forte do que a aliança que Cristo fez por nós, ao ponto de eu deixar de ter comunhão com você. Se um dia eu pecar contra você, você pecar contra mim, isso não pode ser mais forte, ao ponto de gerar em nós um sentimento, um desejo de vingança. Porque mais forte do que tudo é a aliança que Cristo fez no Calvário por nós. O que sustenta a nossa comunhão não são as minhas opiniões, não é aquilo que você acha, é o que Cristo fez, é aquilo que o Evangelho nos revela. E isso faz parte da instrução de Paulo, que é discernir o corpo de Cristo. Os que participam da ceia precisam discernir o corpo, se vocês estão de fato em comunhão com esse corpo, se vocês estão de fato suportando a fraqueza uns dos outros, suportando uns aos outros em amor.
porque perfeitos nós não somos, mas o nosso Deus é, e a aliança quem fez foi Ele, e graças a Deus por isso. Então que nesse momento você pratique aquilo que Paulo instruiu no ato da ceia, que você feche seus olhos, que você examine a si mesmo diante do Pai, e após você fazer o exame, coma do pão e beba do cálice, para a glória de Deus. Feche seus olhos. Os céus encontrar que não é o seu lugar, oração o mundo não conhece. Diga isso. Aquela cruz se entregou, teu perdão me alcançou. Agora sim, o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Você agora pode comer do pão, aí no seu lugar. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pode tomar do cálice. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Altar de adoração, seja sempre Diga isso. exaltado, Te exaltamos, Senhor. Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho
adoramos, Senhor. Te adoramos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício. Obrigado. Aleluias. Amém, meus irmãos? Assim como eu disse de manhã, quem sabe essa semana para você vai ser a semana da reconciliação. Quem sabe você vai ter coragem de pegar o telefone e ligar para alguém que te prejudicou, para alguém que te ofendeu, que te feriu profundamente, e retribuir sobre ele uma manifestação graciosa de amor, falando: cara, eu te perdoo, não importa o que aconteceu, eu estou aqui de portas abertas, se você precisar de mim, eu estou aqui. Porque isso é ser discípulo de Jesus. Isso não é fazer de papel de bobo, é fazer papel de cristão. Amém? Se a gente sair vingando por aí, vai ficar parecendo Vingadores, Guerra Infinita, né? Não, nós somos a igreja de Jesus. Amém, meus irmãos? Que o amor do Pai, que a graça de Deus Filho e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada, de muito perdão e reconciliação debaixo da graça de Deus. Deus abençoe, meus irmãos.